A paz, meus amados, estamos aqui mais uma vez meditando nesta palavra. Quero expressar rapidamente a importância que há em meditar diariamente na palavra de Deus. Quando nós meditamos diariamente na palavra do Senhor, nosso coração é moldado pelo Senhor, nossas vontades, o nosso íntimo, ele é moldado, ali é lançado a semente todos os dias, porque nós precisamos, amados, todos os dias estar com o Senhor, para que nós sejamos de Deus, para que quando nós formos falar alguma coisa, que nós falemos daquilo que está cheio o nosso coração. Então nós precisamos sim, meus queridos, meditar em toda a Bíblia e meditar todos os dias, porque a palavra do Senhor é guia, é semente, é o que nos gera uma nova criatura. É com ela e mediante a oração que nós temos um relacionamento com Deus. Aqui nesse capítulo 28, nós temos uma mudança em relação ao quadro que teve no capítulo 27, aquele quadro lamentável, aquelas falhas, na família de Jacó. E Jacó sai, Jacó aqui é despedido pelo seu pai, e o primeiro conselho que vem da sua família é: não tomarás esposa dentre as filhas de Canaã. Eles estavam na terra de Canaã, eles estavam em terra peregrina, mas naquela terra eles não olhavam pessoas dignas para serem esposa do seu filho Isaque. Quero manifestar aqui esse cuidado que toda família precisa ter a essa instituição que é chamada casamento. O casamento é a instituição mais importante que há aqui. Existem duas decisões mais importantes na vida, mais importantes do que qualquer uma. Primeiro, a decisão que você toma em ser do Senhor, em pertencer ao Senhor e dizer: eu sou do Senhor, eu vou viver para Ele. Então, essa é a primeira decisão mais importante. A segunda decisão mais importante da vida é com quem eu vou me casar, com quem eu pretendo viver toda a minha vida até que a morte separe. Essa é a aliança do casamento. Então, querido, nós temos aqui esse conselho que eu acredito, pela formação da família, pelo histórico da família, porque Abraão, já quando teve Isaque, pediu para o seu servo ir buscar Rebeca longe, no meio da sua família, e não procurar ali, naquele lugar onde aqueles povos se davam a tanta idolatria, a tanto pecado, a pecados, a um estilo de vida ruim, porque o próprio Deus estava querendo expulsá-los dali por causa desse estilo de vida pecaminoso, que iria aumentando cada dia. E aí eu quero, na verdade, dizer isso. É preciso seguir esse padrão, amados. Os filhos dos filhos daqueles que servem a Deus precisam buscar pessoas de Deus para se casar. O amor que se sente é o amor que se sente já quando eu amo. Eu não amo simplesmente porque é bonita, simplesmente porque tem uma característica que eu gosto, mas essencialmente o que deve guiar o nosso amor deve ser um padrão divino. Deus é amor, e este amor vem ao nosso coração, dado por Deus, guiado por Deus, para uma pessoa de Deus. E esse era o propósito deles, de falar: meu filho, não se case com uma mulher cananeia por aqui. Vá na nossa terra buscar uma mulher de Deus. Nós temos aqui no versículo 8 e 9, quando Esaú
fica sabendo da ordem de não tomar mulher entre as filhas de Canaã, e tomou por mulher a filha de Ismael. Querido, Esaú fica sabendo daqueles conselhos, da bênção que o Senhor, da bênção que Isaac dá para Jacó, e nessas bênçãos também se encontra um conselho. Eu quero ler rapidamente aqui a bênção que ele deu. Deus Todo-Poderoso, versículo 3, te abençoe, te faça fecundo, te multiplique para que venhas a ser uma multidão de povos. Eu quero ficar aqui, nessa multidão de povos, porque eu quero frisar uma coisa em toda essa história que nós vamos estudando. Deus não escolheu um povo, Deus formou um povo. Deus chamou um homem e através de uma família Ele está moldando o caráter de um grupo, para que esse grupo tenha a sua essência, para que esse grupo tenha o seu caráter, para que esse grupo tenha a sua cultura, para que tenha um estilo de vida que Deus quer. Então Deus não viu um povo sobre a face da terra e falou assim: vou escolher esse povo porque ele é mais especial. Não. Deus, Ele gerou, através do chamado de um homem, Ele gerou uma nação, um povo. Então, aqui fique, esse versículo, para que venhas a ser uma multidão de povos, porque essa foi a promessa que Deus deu a Abraão, de que ele não poderia contar a sua descendência, e ele não vai poder contar a sua descendência, e quando ele voltar na ressurreição eterna, ele verá quão numerosa é essa descendência. E Jacó, queridos, lamentavelmente, ele ouve aquele conselho e ele já tinha 2 mulheres cananeias, e ele acaba depois se casando com uma outra mulher, e esta mulher é filha de Ismael. E Ismael, queridos, eu quero te falar, é a filha da escrava. Nada contra escravos, nada contra, queridos, isso é uma analogia, é uma metáfora. O fato é que Ismael, ele foi procurar uma mulher que também não estava no projeto de Deus, na direção de Deus. Na verdade, Ismael foi encontrar Esaú foi encontrar um paliativo. Quero dizer para você que desde o momento em que Esaú vendeu seu direito de primogenitura, ali demonstra, amados, um caráter que não se preocupa com a essência. O fato é que Deus deu uma promessa para Rebeca, de que o menor iria governar o maior. Isto vai acontecer. Claro que Deus não queria mentiras, Deus não queria ódios, mortes, mas o que Deus queria era o cumprimento da palavra dele. Então, isso na verdade nos ensina. O que nos ensina? Que eu devo fazer aquilo que agrada a Deus, mas devo buscar de fato uma motivação correta e devo buscar a realização certa. Eu devo fazer a vontade de Deus, da maneira de Deus. E Esaú fez, na verdade, procurou tomar aquela decisão para fazer a vontade de Deus, mas não foi da maneira de Deus, não foi com a motivação correta, foi num contexto, querido, totalmente fora do propósito de Deus. A realização desse casamento de Jacó foi uma fuga, uma tentativa. No versículo 14, o encontro de Jacó com o Senhor, uma experiência com Deus. A partir daquela jornada em que Jacó sai da sua casa, em que Jacó vai fazer uma caminhada sozinho, sem família, um pouco sem perspectiva, ele sai naquela jornada de peregrino, querido, nessa fuga, porque Esaú estava com ódio dele, Esaú queria matá-lo. Meu querido, deixa eu te dizer, ele teve um encontro com Deus.
um encontro com o Senhor. Ele teve uma experiência pessoal com Deus. Por mais que ele fosse filho de Isaac, o grande homem de Deus, da linhagem de Abraão, o patriarca da fé, querido, ninguém vai viver a vida de Deus que está no seu Pai, mas vai viver a vida de Deus de uma experiência particular com Deus. Cada um de nós não vive na sombra do pai ou da mãe, mas vive na sombra que Deus projeta para cada um de nós. Que isso sirva de experiência para nós, que devemos buscar um encontro particular, uma experiência íntima com o Senhor, e que isso sirva também para aqueles que têm filhos e precisam um dia falar: meu filho, vai seguir o teu caminho, pega a tua estrada, a tua experiência pessoal, porque somente o Senhor vai poder ensinar tudo aquilo que nós tanto tempo falamos para você, mas apenas Deus pode tocar o teu coração. E com certeza, apenas Deus pode tocar o coração dos filhos. Os pais são instrumentos de Deus, mas o momento que Deus vai tocar o coração do filho é aquele momento que ele abrir, é aquele momento que ele tiver um encontro pessoal com Deus. E esse foi o momento que aconteceu na vida de Jacó. Poderia ter sido antes, poderia ter sido ainda no seio da família, poderia ter sido ainda lá em Canaã, naquela terra de peregrinações, mas foi num determinado momento que Jacó era enganador. Jacó não estava ainda com o caráter de Deus, Jacó estava sendo agora trabalhado por Deus, e Deus estava usando todas aquelas consequências ruins para tratar a vida de Jacó. E aí eu quero terminar aqui, de maneira maravilhosa no versículo 20, em que, através daquele encontro que Jacó tem, da promessa que Deus tem, aqui na verdade no versículo 14, a tua descendência será como o pó da terra, estender-te-ás para o ocidente, para o oriente, para o norte, para o sul, em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Esse era o projeto de Deus desde o início. Não era escolher uma nação, mas formar uma nação, que essa nação fosse instrumento de bênção para todas as famílias da terra. E aí termina, depois desse encontro, depois dessa promessa de Deus na vida de Jacó, Jacó faz um compromisso com Deus. E o compromisso com Deus é de que, a partir do versículo 20, Jeová seria o seu Deus. Ele declarou: Senhor, agora o Senhor será o meu Deus. E aquele lugar onde ele teve encontro seria um lugar sagrado, em que ele retornaria, em que ele sempre iria honrar o Senhor ali, e que de tudo lhe daria o dízimo. Isso mediante um acordo que ele fez com Deus, mediante a provisão de Deus na sua vida, de não faltar comida e de não faltar vestimenta. Se o Senhor for comigo, não faltar vestimenta, não faltar vestimenta, não faltar a provisão diária, a comida diária, eu serei contigo, Senhor, eu estarei contigo, o Senhor será o meu Deus. Este lugar será o lugar em que eu sempre virei te honrar, e eu te darei o dízimo de tudo. Que esse compromisso, querido, seja assumido por mim, por você, um compromisso de estar sempre com o Senhor, de o Senhor ser o nosso Deus, de nós honrarmos a igreja. O lugar é a igreja que nós precisamos estar, e sempre honrar o Senhor com os dízimos. Querido, que Deus possa te abençoar abundantemente com esta palavra, em nome de Jesus.